pessoal, tudo bom? Professor Geraldo Góes, de volta ao nosso mapa da aprovação em finanças do IESG. O IESG ajudando você a conquistar seus objetivos. Pessoal, vamos então falar agora sobre modelos de precificação de ativos, né? No caso, diversificação da carteira e questão da minimização do risco. Um resultado muito importante, vai cair no dia da sua prova, é isso aqui, gente, tá? A diversificação com uma estratégia de minimização de risco. Note que quanto mais ativos você tiver na carteira, mais surgirão termos contendo covariâncias. E, portanto, maior será a possibilidade de ocorrências de covariâncias com sinal negativo. Ou seja, de o retorno de um ativo ser compensado pelo retorno do outro ativo. Por exemplo, quando o retorno de um ativo estiver subindo, se a covariância é negativa, o do outro retorno do outro ativo poderá estar descendo. E exatamente diminuindo a volatilidade total da carteira. É exatamente por causa disso, gente, que quanto mais ativos, menor será o risco da carteira. Essa é a famosa frase que diz que a diversificação diminui o risco, tá? Então, a diversificação é uma estratégia de mitigação do risco. Realmente, vamos lá. Quem avalia uma carteira com dois ativos? Ativos 1 e 2 é A1 ao quadrado, peso do ativo, quadrado do peso do ativo 1, vezes a variância dele, sigma 2, 1, mais o quadrado do peso do ativo 2, vezes a variância dele, sigma 2, mais duas vezes o produto dos pesos, A1 vezes A2, vezes a covariância entre eles. Tá claro? Com esse sigma 2 aqui, 1, 2 é a covariância, retorno do ativo 1 e retorno do ativo 2. Com três ativos você teria ativos 1, 2 e 3. Então, seria A1 ao quadrado, o quadrado do peso do ativo 1 vezes a variância dele, sigma 2, 1. A2 ao quadrado vezes sigma 2, 2. Mais A3 ao quadrado, faltou o quadrado aqui, né, gente? A3 ao quadrado, né? Vezes sigma 2, 3. Ok? Mais 2A1, 2 vezes 2A1, A2, sigma 2, 1, 2. Mais 2A1, A3, mais vezes a covariância entre eles, entre os ativos 1 e 3, mais 2A2, A3, vezes a covariância entre eles. Perceba que agora eu tenho três pares de covariância, tá claro? Como eu tenho três pares de covariância, né, você percebe, então, que tem mais chance ainda, né, de você ter aquelas covariâncias negativas e o retorno de um anular, compensar o retorno de um outro ativo. Tá claro? Se a gente pegar aqui agora, né, com 4 ativos, você teria, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de covariância. Ok? Então, quanto mais ativos você tiver, né, gente, mais pares de covariância você vai ter, mais a probabilidade de que o retorno de um ativo compense o retorno do outro ativo, em termos de volatilidade. E exatamente por isso que a gente diz que a diversificação diminui o risco. Então, o risco total de uma carteira de investimento aumenta conforme você amplia a diversificação dessa carteira por meio da inclusão de mais títulos. O que você acha? O risco total de uma carteira de investimento aumenta quando você amplia, quando você diversifica a carteira? Não. A gente acabou de dizer que a diversificação diminui o risco. Então, a afirmativa está errada, a questão do Banco Central, do SESC. O risco total de uma carteira de investimento, ela diminui conforme você amplia a diversificação. E aqui está dizendo que aumenta, então por isso que é falso, ok, gente? Agora, o que é interessante, tá? O que é o chamado risco único? Quando você aumenta o número de ativos, né, o número de ativos, né, o que está acontecendo? Existe um risco que nós acabamos de ver que ele vai diminuindo, tá vendo? Esse risco que você vai diminuindo é o chamado risco único. Ele é um risco diversificável, também conhecido como risco específico, tá? Ele é um risco não sistemático. Você consegue eliminar ele com uma diversificação adequada. Porém, você está vendo, tem esse risco aqui, ó, tá vendo? Que por mais que você aumente o número de ativos, o risco permanece o mesmo. Esse é o chamado risco de mercado. É um risco sistemático. Ou seja, aquele risco não diversificado. Então, entenda, você consegue eliminar risco, mas não é todo risco. Aquele risco que você consegue eliminar é o chamado risco único. O chamado risco de mercado, você não consegue diversificar, eliminar ele por diversificação. Tá claro, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço.